Olá, eu sou Ricardo Feltrin, bem-vindos. Esse aqui é um canal de jornalismo e entretenimento, jornalismo independente. Eu venho fazendo várias coberturas. No ano passado, eu trouxe uma notícia exclusiva aqui, que um ex-pastor da Igreja Universal, Rafael Venâncio, é um rapaz que está até com muitos problemas de saúde hoje, ele afirma ser filho do bispo Edir Macedo. Obviamente, eu fui ouvir a igreja, até o momento que eu estou gravando, não quiseram se manifestar. Então, de qualquer forma, o que eu estou trazendo aqui não é minha opinião, e sim um fato que vocês não sabem, uma coisa exclusiva, é que o bispo Edir Macedo vai ter que fazer exame de DNA. Quer dizer, vai ter que fazer, não necessariamente, né? Ele foi notificado. A justiça agora, depois de um ano procurando o bispo, nunca encontrava ele, onde ele era para estar, não estava, ia o oficial de justiça, nunca encontrava ele, desencontros, né? E o Rafael tinha entrado com pedido de exame de DNA. A história que ele conta para que a mãe dele tivesse engravidado do bispo, eu não posso julgar, mas assim, é factível, não é impossível. Eu vou contar um pouquinho da história, porque é bem triste. Então, os oficiais de justiça encontraram o bispo Edir Macedo, ele teve que assinar a notificação, foi mais de um ano, viu? E agora ele precisa fazer o exame de DNA. Se ele não fizer, gente, é aquela história, vai tudo à revelia. Ele não é obrigado a fazer, mas aí ele já vai acabar sendo declarado pai do rapaz, que é o Rafael Venâncio. Eu vou mostrar também aqui, porque eu fiz no ano passado uma pequena live com ele, para saber dessa história, né? Eu só vou resumir um pouquinho, né? Ele conta que a mãe dele, que ele descobriu quem era por meio do Orkut, né? Ele sabia que ele tinha sido adotado, que os pais adotivos dele sabiam quem era a mãe dele, mas nunca quiseram falar, e ele sabia que a história dele era essa, né? Até que um dia, quando ele começa a procurar a mãe dele, tinha um perfil no Orkut que era para pessoas procurarem, sei lá, os seus filhos, seus pais, e ele acaba chegando para conhecer a mãe dele. Só que no dia que ele chega, a mãe dele está internada numa UTI, está morrendo, se não me engano, de câncer. E ele consegue ainda ver a mãe na UTI. Só que a mãe morava no lugar e tinha a melhor amiga dela, e é através dessa melhor amiga que vai contando toda a história. A mãe do Rafael mudou para o Rio para tentar arrumar um emprego, não conseguiu, isso ali nos anos 70, e acabou indo trabalhar como em cabaré, né? Um prostíbulo que tinha ali onde hoje acho que é a prefeitura do Rio, ou ali perto, né? Muito famoso na época. E ela disse que ela se encontrou lá, que o Edir Macedo frequentou esse lugar e gostou dela, né, da história dela. Ele estava começando a igreja, ele nem chamava bispo ainda, era pastor, né, as pessoas conheciam. E ele acabou levando a mãe do Rafael para ir trabalhar na casa dele. E o bispo já era casado com a dona Esther. Até aí, tudo bem. Então, daí, o que ela relatou para a amiga, que relatou para o Rafael, é que o bispo acabou engravidando ela. Quando ela foi falar com ele, ele teria ficado revoltado. Vejam, gente, isso aqui é tudo. Eu estou contando a história, tá? É uma história do passado, eu não tenho como investigar, mas o fato é: o bispo Edir Macedo foi notificado judicialmente para fazer um exame de DNA de paternidade. Essa, o que eu estou contando agora, por trás disso, é a história que o Rafael me contou e que a Igreja Universal, até o momento, não quis refutar. Enfim, e ela vai trabalhar na casa do Edir Macedo, engravida, e quando ela vai falar para ele disso, ele se revolta e, e fala que ela tem que tirar e que não, isso é uma desgraça para a igreja, vai acabar com ele, vai acabar não sei o quê, e ela acaba fugindo da casa, indo embora, volta para São Paulo e aí tem o bebê, que é o Rafael, e acaba entregando para pais adotivos. Então, essa é basicamente a história que ele diz ser filho. Ele falou que já procurou várias vezes, ele foi ameaçado
teve um dia, depois que eu fiz essa live com ele, ele me ligou desesperado, ele e uma pessoa próxima dele me ligaram desesperados, porque ele estava dentro de um ônibus fazendo viagem aqui no estado de São Paulo, está sempre mudando, e entraram 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, super agressivos, já foram de cima dele, começaram a ofender ele, ameaçar, ele também uma vez já apanhou de seres desconhecidos, né, que entraram inclusive na casa dele. Então, um cara que está correndo risco. Juízo de valor, não dá para fazer, gente. A gente está falando de um negócio de 1970, todo mundo erra, se é que isso aconteceu, mas seria péssimo, né? Se isso for realmente tudo verdade. Olha, pega mal, talvez para a instituição, para a Igreja Universal. Olha, isso aconteceu nos anos 70, né? Então talvez o bispo pudesse ter contado, enfim, eu sei que ele é apaixonado pela dona Esther, estão juntos aí há 50 anos, mas de qualquer forma, vamos ver um trechinho aqui do que o Rafael me falou nessa entrevista, né? Ele está muito mal de saúde, tá? Eu tenho acompanhado ele desde o ano passado, entre em contato com ele, com pessoas próximas dele, para saber o estado dele de saúde é muito, muito ruim. Eu fiquei sem nada. Eu fui parar para refletir todos os anos que eu fiquei lá e se valia a pena, né? Mas aí o que veio dentro de mim é o seguinte, olha, vai atrás da sua mãe biológica, vai atrás dela. Isso foi a partir de 2006, porque aí depois eu casei, né? Formei família, tive uma filha, e eu fui atrás da minha mãe. Então eu criei aí um artigo, né, no Orkut, falou, procura minha mãe. E aí um dia, eu não esperava nem que fosse alguém aparecer para me ajudar, aí recebi uma mensagem, eu vi lá a notificação, quando eu fui ver, a pessoa foi e falou, olha, eu queria te ajudar, você tem os dados da sua mãe, você pode estar procurando sua mãe, a pessoa não se identificou até hoje, eu não sei se era homem, se era mulher, nem sei quem é. Aí ela me passou algumas informações, essa pessoa, falou, olha, eu conheci 3 pessoas, o nome da sua mãe, com a idade mais ou menos que você falou. Minha mãe na época tinha 46 anos. Eu acho que você deve ir atrás dessa aqui, ó, tem em Belo Horizonte. Aí começou a saga. Comecei a procurar minha mãe. E aí eu liguei para minha irmã, né, a minha irmã que é filha biológica da minha mãe, que me adotou. Moça, vamos comigo, eu achei minha mãe, eu quero ir achar ela. Você vai mexer com isso? Não, eu quero conhecer a minha história. Então vamos. E aí nós fomos em várias favelas em Belo Horizonte, foi tenso, porque eu comecei cedo de manhã, ia numa favela, não achava, ia em outra, não achava, e fui procurando. E aí a gente já estava até cansado, e algumas pessoas foram se identificando com a nossa história, com a minha história, foi querendo ajudar, muita gente foi se envolvendo, até que eu achei um senhor. Esse senhor falou assim, eu conheci muito a sua mãe é uma pessoa muito boa, pessoa educada. Ela morou aqui há algum tempo, mas a sua mãe morou também fora de mim, morou no Rio de Janeiro, mas atualmente eu acho que ela está morando em tal lugar. E me passou o endereço. E aí eu fui. E aí, depois de muito procurar, a gente achou a casa onde ela morava. Que idade você tinha? Quantos anos faz isso? Isso já tem, foi em 2007, né? 2007. Sim, foi pelo Orkut, tudo começou no Orkut. Foi em 2007, eu comecei no Orkut. Foi lá que eu comecei. E daí, quando você chega lá para conhecer sua mãe, ela já estava em coma, mas ela tinha uma amiga vizinha que conta a sua história? É aí que começa toda a história, né? Quando eu fui, por exemplo, nesse endereço que me passaram, tá? Eu e minha irmã, e mais algumas pessoas que quiseram ajudar, foram comigo lá procurar onde ela morava. Quando eu cheguei lá, que eu bati palma na casa que ela morava, não tinha ninguém. Chamei, ninguém atendia. Na hora até pensei, poxa, a gente andou, não vai ter ninguém. Aí saiu uma vizinha, né? Essa vizinha, conversando comigo, falou assim, quem é vocês? Eu falei, não, eu estou procurando aqui a fulana, nem vou falar o nome dela, porque por causa do processo de investigação, alguns detalhes eu não posso dar. E aí ela foi e falou assim, olha, quem são vocês? Aí eu falei, a minha irmã já nova, não, é porque ele é filho dela, tal, e ele procurando ela, filho, mas ela não lembra ter filho. Não, qual é o seu nome? Aí eu falei, meu nome é Rafael. Falou, mas a sua mãe falou para mim de uma história. Aí ela começou a conversar, ofereceu água pra gente, começou café e tal. Nesse ínter, ela começou a falar assim, olha, vou te contar uma coisa, sua mãe gostava muito de você, ela foi falando, né, da minha história, falou, só que a sua mãe, ela te abandonou, não é porque ela não te amava, não, sua mãe gostava muito de você, mas ela teve alguns problemas. Mas eu queria que você voltasse aqui de novo para eu te contar tudo, tá? Ela me contou algumas coisas, mas ela falou, depois você volta aqui, porque tem muita história na sua história aí. Mas hoje, você deve correr lá no hospital, porque sua mãe não tá bem, ela tá doente. Deus, e aí ele chega lá, a mãe dele tá já em coma, ela conseguiu vê-lo, e parece que logo depois de ver, teve uma convulsão. Gente, que história, né? A pessoa está indo em busca da sua história. Eu, como jornalista, posso falar que eu acho que ele é filho? Não, não posso. Isso aí quem vai decidir é um exame de paternidade, que não tem falha, que vai ser feito caso o bispo Edir Macedo queira fazer. Vou deixar sempre aberto aqui espaço, de novo, falando, se a Igreja Universal quiser se manifestar, a gente não está falando nenhum crime,
né? Pode ser uma coisa, um assunto tabu para a igreja, mas não envolve crime. É simplesmente um homem atrás do seu passado, né? Tentando descobrir o seu passado. E tem, dentro da história, vários elementos que mostram que, de fato, ele pode ser filho, né? É isso. Tá bom? Meu nome é Ricardo Feltrin, já falei, né? Também nem pedi para vocês seguirem o canal, né? Darem like, essas coisas, porque vai que vocês vão machucar o dedão aí, né? Não quero prejudicar o dedão de vocês